Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina Sociologia da Educação. Eu sou a professora Laelba e falo com você diretamente do estúdio EAD do IFRO Campus Zona Norte. Agora eu vou realizar minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de 1,60 m, 42 quilos, tenho cabelos cacheados, com algumas mechas na altura do ombro, faço uso de óculos, estou vestida numa blusa regata preta e numa calça creme. Atrás de mim há uma parede branca com alguns pontos interligados na cor cinza. À minha esquerda, em letras maiúsculas e na cor verde, os seguintes dizeres: EAD mudando realidades. Agora vamos à nossa aula de hoje, que tem como tema Émile Durkheim, a educação como processo socializador. Os tópicos da nossa aula são Durkheim e a sociedade, Durkheim e os fatos sociais, Durkheim e a educação e Durkheim e a socialização. Hoje conheceremos Émile Durkheim, seus principais conceitos e as suas contribuições para a sociologia da educação. Émile Durkheim nasceu em 1858, na cidade de Épinal, na França, e morreu em 1917, em Paris. Ele se formou em filosofia e em ciências sociais, atuou como docente universitário e pesquisador. É conhecido como fundador e consolidador da sociologia enquanto ciência, pois foi ele que atribuiu à sociologia o seu objeto de estudo, o seu fundamento e, principalmente, a sua metodologia própria. É importante lembrar o momento em que o Max Weber ele vai formular a sua teoria social, que é justamente o momento de consolidação do capitalismo na Europa, um momento marcado por intensas transformações, não somente no campo econômico, mas nos campos sociais e políticos. Então, esse momento é importante a gente frisar que foi justamente o período em que Durkheim começa a formular as suas teorias sociais para compreender a sociedade. Durante a sua trajetória de vida pessoal e profissional, o Durkheim demonstrou uma preocupação sobre o fenômeno educativo, que fez com que esta temática ela fosse presente nas suas pesquisas. Prova disso, desse empenho e desse envolvimento com a questão educacional, é que em 1922 ele vai publicar um livro chamado Sociologia da Educação. Esse livro que nós utilizaremos como referência para estudarmos este capítulo. Dito isto, agora vamos compreender quais são as concepções de sociedade, de indivíduo, a partir deste autor que é tão importante para a sociologia. Então, vamos lá. Iniciaremos com o conceito de indivíduo. O indivíduo, para Durkheim, ele é constituído de dois elementos, o individual e o social. O elemento individual ele é constituído a partir das características biológicas inatas que todos nós temos, que todos os indivíduos têm. Agora, o elemento social ele é construído, ele é constituído a partir da internalização dos valores, das normas, da conduta de uma determinada sociedade. Então, para ele, sempre pensando, o indivíduo ele vai ser composto por esses dois elementos indissociáveis, que seria o individual e o social. O conceito de sociedade
que o Durkheim nos apresenta é a seguinte: é análoga a um organismo. Para sua existência, é necessário que a relação e a manutenção sistemática de seus órgãos sejam continuamente realizadas. Essa concepção de sociedade está em sintonia com o funcionalismo. E aí você pode perguntar, professora, mas o que é o funcionalismo? O funcionalismo é uma teoria que tenta explicar a sociedade fazendo comparação a um organismo, né? Com suas funções específicas e dependentes. Então, vamos explicar melhor essa questão. Tomemos, por exemplo, o corpo humano. O corpo humano, para que ele esteja saudável, né, seja considerado saudável, é necessário que cada órgão desempenhe a sua função, correto? Então, o coração tem que fazer a parte dele, o pulmão, os rins, todos os órgãos precisam estar em perfeitamente harmonia, né, funcionando corretamente para que uma pessoa seja considerada saudável. Então, era basicamente essa concepção que Durkheim tinha em relação à sociedade. A sociedade, para que ela funcionasse harmoniosamente, né, corretamente, seria necessário que as instituições e os indivíduos eles desenvolvessem, né, funções específicas e necessárias para a manutenção da ordem e para manter a coesão social. Para ele, a sociedade só funcionaria se esses dois elementos, né, os indivíduos e as instituições, elas desenvolvessem funções específicas, né, cada uma desenvolvendo a sua função, para que houvesse a manutenção dessa sociedade, né, para que a coesão social existisse. E que instituições seriam essas, professoras? As instituições como a religião, a educação, né, o sistema legal. Então, qual seria a função das instituições, na perspectiva de Emile Durkheim, na sociedade? Essas instituições elas teriam o papel de guiar, né, de regular o comportamento individual através das regras, dos valores, né, da conduta, das leis. Então, esse seria o papel dessas instituições, né? Garantir para que houvesse uma ordem, né, por meio dessa internalização desses valores que ela instituía. Dito isto, qual seria, então, o papel do indivíduo? Qual seria a função do indivíduo nesta sociedade? Obedecer a essas regras, obedecer a essas leis que estavam postas, obedecer às normas vigentes. Então, percebam, o indivíduo seria um receptor de regras para o Emile Durkheim. Então, é essa concepção de sociedade que o Emile Durkheim vai nos apresentar. É necessário para que uma sociedade ela funcione corretamente, harmoniosamente, para que seja mantido a ordem social e a coesão social, que indivíduos e sociedades, indivíduos e instituições desempenhem funções específicas nesse contexto. Vamos avançar um pouco. Então, uma pergunta norteadora das pesquisas do Emile Durkheim foi a seguinte: qual o papel do fenômeno educativo na consolidação da sociedade e na construção do ser social? Então, vamos refletir um pouco sobre esse questionamento e vamos avançar também. E agora apresento para vocês o objeto de estudo do Emile Durkheim, né, que serão os fatos sociais. O que seriam os fatos sociais, né? Os fatos sociais, segundo Durkheim, são as maneiras de agir, pensar, sentir, exteriores ao indivíduo, dotadas de um poder coercitivo, em virtude do qual se lhe impõe
Então, essa é a definição utilizada pelo Émile Durkheim para conceituar os fatos sociais, para definir o que seriam os fatos sociais. Mas, professora, como assim, né? Esses fatos sociais, maneiras de agir, pensar, de sentir, que são exteriores ao indivíduo e coercitivo. Então, para o Émile Durkheim, os fatos sociais é tudo aquilo que existe na sociedade, que é exterior ao indivíduo e que é coercitivo, né? Que impõe ao indivíduo, por exemplo, a forma de agir, uma forma de pensar, de se comportar em relação aos outros indivíduos, tá? Vamos compreender mais um pouco dessa definição, conhecendo as características dos fatos sociais. E aí a gente vai compreender um pouco mais. Para o Durkheim, os fatos sociais, eles vão possuir características fundamentais, que são generalidade. O que seria generalidade? É social todo fato que é geral, ou seja, aquilo que é comum a todos ou a boa parte dos membros de uma sociedade. Então, a característica da generalidade é aquilo que a gente pode pensar como algo que é geral a todos ou a boa parte de um indivíduo, dos indivíduos dentro de uma sociedade. Outra característica do fato social seria a exterioridade. Então, a exterioridade seria o comportamento social não procede do próprio indivíduo, mas é algo exterior e anterior a ele. Então, vejamos. Segundo Durkheim, quando nós nascemos, já existe, né, toda uma estrutura material, toda uma estrutura física, né, que existe antes do indivíduo e que após a sua morte também vai continuar existindo. Então, a exterioridade seria essa característica de algo que é fora do indivíduo, que independe dele para a sua existência, tá? Então, por exemplo, vamos pegar a religião, um exemplo. A religião, quando o indivíduo nasceu, a religião ela já existia, né? Ou as religiões elas já existiam. As igrejas, né? Os templos, as formas como os indivíduos socializam, né? Se conectam com o sagrado, já existiam. Então, quando esse indivíduo morrer, elas irão continuar existindo, né? Nessa perspectiva de exterioridade. Quando ele nasceu, elas já existiam e quando morrer, elas também continuarão existindo. Então, essa é uma das características dos fatos sociais. E a coercitividade, né? Que seria a nossa última característica dos fatos sociais. Segundo Durkheim, é a força composta pela sociedade ao indivíduo. Então, de certa forma, Durkheim pensa que a sociedade, né, vai se impor ao indivíduo a forma como vamos nos vestir, por exemplo, né, a forma como vamos acreditar ou não em religiões ou não diferentes, né? Então, é uma força que faz com que o indivíduo age de determinada maneira e não de outra. Então, se estivermos diante desses três tipos de características do conceito do fato social, o Émile Durkheim vai dizer, ok, sim, essa é um fato social, esse é um fato social. Mas é preciso que, para identificar um fato social, eu consiga identificar essas três características, a generalidade, a exterioridade e a coercitividade. Pois bem, e aí chegamos à pergunta importante da nossa aula, né?
Professora, a senhora deu o exemplo de religião como um fato social, né? Como aquilo que é exterior ao indivíduo, quando ele nasce, ela já existe, quando ele morre, a religião continuará existindo. Mas e a educação? É um fato social? E aí, o que é que vocês acham? Será que nós conseguiremos identificar na educação as 3 características fundamentais de um fato social? Se sim, ok, fato social, desculpa, educação é um fato social. Se não, então a gente descarta essa possibilidade. Então vamos lá. A educação se manifesta de forma coletiva, afetando a maioria dos indivíduos de uma sociedade e sendo uma prática comum em diversas culturas. Então, nós estamos diante da característica do fato social chamada generalidade. Vocês concordam comigo que a educação vai estar presente nas diversas culturas e vai atingir um maior número de indivíduos possíveis? Então, ok. Essa é uma das primeiras características que a educação é um fato social. A outra característica da coercitividade, né? A educação molda comportamentos e pensamentos através de normas e valores. Será que a educação ela molda a forma como eu vejo o mundo? Será que a educação diz como é que eu devo agir em sociedade? O que é ser cidadão, o que não é? Então, se a educação ela molda esse comportamento e os pensamentos do indivíduo em sociedade, ela, ok, também, check, é uma das características atribuídas do fato social. E por último, as práticas educativas são exteriores ao indivíduos e pré-existem a eles. Olha só, quando você nasceu, as instituições escolares já existiam. Sim? Quando você morrer, as instituições de ensino continuarão existindo. A educação enquanto prática social vai continuar existindo. Então, veja bem, é algo que é anterior ao indivíduo, né? Está fora dele, existe independente do indivíduo. Então, nós podemos, de forma assertiva, dizer que sim, a educação é um fato social. E aí, qual seria então, professora, a concepção do Emile Durkheim sobre a educação? No seu livro Sociologia da Educação, que eu havia falado anteriormente, né, uma obra importantíssima para a nossa disciplina, o Durkheim vai nos apresentar o seguinte conceito: a educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que ainda não estão maduras para a vida social. Ela tem como objetivo suscitar e desenvolver na criança um certo número de estados físicos, intelectuais e morais, exigidos tanto pelo conjunto da sociedade política, quanto pelo meio específico ao qual ela está destinada em particular. Então, veja bem, aqui o Emile Durkheim ele vai apontar, né? Ele vai afirmar que a educação é o meio pelo qual as gerações adultas, né, elas vão preparar as gerações mais novas para integrar a sociedade, né, para fazer parte desta sociedade. É sempre bom pensar que essa ideia de educação em Emile Durkheim é a integração social
social do indivíduo, né? É sempre pensando como este indivíduo vai integrar a sociedade. Quais os tipos de valores que ele precisa conhecer, quais os tipos de normas que ele precisa obedecer, né? Então, sempre pensando nessa integração social, de como é a melhor forma de integrar o indivíduo a esta sociedade que ele vai começar a fazer parte. Uma outra questão é sobre os objetivos, né? Quais seriam, então, os objetivos aqui da educação? Suscitar e desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais. Então, a educação também teria esse objetivo, né, de trabalhar todas essas qualidades nas crianças, sempre visando a sua melhor forma de integrar a realidade, tá certo? A realidade social, a sociedade que ela irá fazer parte. E por último, e não menos importante, né, pensando ainda este conceito de educação que o Émile Durkheim nos apresenta, é que a educação não é só a transmissão do conhecimento técnico. Para ele, a educação vai ser sempre, né, esse meio pelo qual irá acontecer a internalização dos valores, a internalização das normas, a internalização das regras, ok? Então, vamos avançar? Então, a educação, para o Durkheim, teria como objetivo e fim a constituição do ser social. Lembra a definição de indivíduo que eu apresentei para vocês logo no início da aula? Que ele é constituído, segundo Durkheim, em dois elementos distintos, o individual e o social. E a preocupação do Émile Durkheim vai recair sobre este ser social, né? A educação teria esse fim de constituir este ser social em cada um de nós. E ele vai definir o ser social como um sistema de ideias, sentimentos e hábitos que exprimem em nós não a nossa personalidade, mas sim o grupo ou os grupos diferentes dos quais fazemos parte. Vamos avançar. Para este autor, este ser, né, o ser social, não nasce com o indivíduo e muito menos se constitui de forma natural. Ele é fruto da incorporação, da internalização dos elementos sociais, culturais e históricos de uma determinada sociedade. E a educação, para o sociólogo, seria o meio de socialização desses indivíduos, ou seja, ela é a responsável pela constituição do ser social. Essa ação ocorre de forma contínua na sociedade. Então, agora, o Émile Durkheim vai nos apresentar dois tipos diferentes de socialização: a socialização primária e a socialização secundária. Vejamos. A primeira, segundo Durkheim, ocorre quase que inteiramente no âmbito da família ou da escola maternal, sucedâneo da família. Então, a primeira socialização é aquela que acontece no nosso ambiente familiar, né? Na nossa casa. São os nossos pais, as primeiras pessoas que nós temos contatos enquanto indivíduos, né? Então, são eles também responsáveis pelas nossas primeiras aprendizagens, né? Os nossos valores sociais, os nossos valores religiosos, são todos ali construídos nesse ambiente familiar. Então, nós vamos ter a nossa família como essa primeira agência socializadora, né, que é importante para esse indivíduo que está se constituindo enquanto um ser social. Ele também vai nos apresentar uma segunda socialização, né, que é a socialização secundária. Ela inicia na escola primária,
quando a criança começa a sair do círculo familiar e passa a se inserir no meio que a circunda. Então, é nessa segunda socialização, né, a socialização secundária, que a criança vai ter contato com outros valores, né, com outras pessoas, com outras regras. Então, é a partir do momento em que essa criança ela é inserida na escola que ela começa a ampliar o seu conhecimento e a sua visão de mundo, através de outras regras, né? O horário de chegar na escola, de sair da escola, que na escola há intervalos, que ele precisa respeitar os colegas, que ele precisa respeitar os professores, né? Então, ele começa a ter essa noção de que o mundo em que ele faz parte, além da casa dele, também existe regras, também existe valores, também existe condutas a serem seguidas, tá? E a partir do momento que saímos de um espaço mais restrito e íntimo, vai nos dizer Durkheim, como o meio familiar e passamos a adentrar espaços sociais mais amplos e diversos, como o trabalho, a igreja, os círculos de ativismo, grupos de amigos, internalizamos e aprendemos as características e os aspectos gerais desses espaços ou de seus membros. Então, o processo de socialização, ele vai ser contínuo, né, durante toda a vida do indivíduo. Então, ele inicia lá na nossa primeira instância socializadora, ou agência socializadora, que é a família, posteriormente a escola e, ao longo da trajetória desse indivíduo, há uma ampliação dessas socializações, né? Desses espaços sociais que nós começamos a fazer parte e que aprendemos as características daquele grupo, né? Nos identificamos com elas, reproduzimos, e é isso que ele vai falar enquanto socialização. É essa constante forma, né, de agirmos, de interagirmos socialmente. Portanto, a educação é um processo de socialização constante do indivíduo. Nesses espaços, né, que eu acabei de falar, outros de socialização, nós estamos sempre aprendendo com os indivíduos. Nós também estamos sempre ensinando algo, né? Então, esse processo contínuo. E tem por finalidade, né, segundo Emile Durkheim, esse processo contínuo de socialização, fazer do indivíduo um ser verdadeiramente humano. Então, o que aprendemos na nossa aula de hoje? A sociedade, segundo Durkheim, ela nos molda, né? Então, a sociedade nos diz como devemos agir, como devemos nos comportar, o que é certo, o que é errado. Então, a sociedade, ela nos molda, né? Aprendemos também que a educação que recebemos tem por objetivo nos enquadrar nas expectativas do seio social em que vivemos, na nossa classe, na nossa profissão, no nosso meio moral. E que cada geração transmite à seguinte, através da educação, os elementos fundamentais para a manutenção da estabilidade das coletividades humanas, ou seja, da sociedade. Então, só frisando mais uma vez, uma geração ela vai educar outra, né, com a finalidade, na perspectiva durkheimiana, de garantir, né, de assegurar a manutenção da ordem e da coesão social. Então, meus caros alunos e alunas, é isso o conteúdo que eu gostaria de compartilhar com vocês desta primeira unidade. Lembrando que todos esses conteúdos vistos aqui, né, são introdutórios, você vai poder aprofundá-los no AVA, porque nós deixamos muito material lá, então vai lá
ler bastante, né? Vou estar disponível para tirar suas dúvidas nas nossas aulas síncronas. E é isso. Desejo a todos bons estudos. Até a próxima unidade. Educação à distância, mudando realidades.